Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Instituto Caio Fontes. Meu nome é Caio e hoje a gente vai iniciar uma série diferente dos outros temas, dos outros podcasts e daqui a pouco eu já falo o tema. Mas para a gente tocar esse episódio aqui, eu trouxe não só um convidado, né? Eu trouxe uma equipe de convidados aqui, são rostos já conhecidos, né? Então hoje eu trouxe um trio, né? Como é que fala? Os três mosqueteiros, né? Trio Parada Dura. Também serve, né? Mas era mais os três mosqueteiros, né? Na verdade, a doutora Daiane, que já acompanha a gente aqui já faz algum tempo, já tem um ano de podcast, né? Doutora Paula, que teve recentemente aqui com a gente estava falando sobre depressão unipolar e depressão bipolar. E a doutora Bárbara, nós falamos sobre os prejuízos da bipolaridade, né? Eu acho que não precisa nem de fazer apresentações, já são pessoas bem conhecidas lá no Instagram, enfim, já são carinhas conhecidas, né? E o tema dessa série, na verdade, foi até sugerido pela Dai algum tempo atrás. A gente estava saindo de um podcast e ela falou assim: Caio, a gente poderia, né, fazer um tema o seguinte: tudo sobre XX medicação. Então, a gente vai iniciar essa série hoje, né? E a gente vai iniciar a série falando sobre lítio, carbonato de lítio, né? O queridinho do tratamento da bipolaridade. Nós gravamos esse episódio agora há pouco e deu erro na gravação. A gente está refazendo tudo mais uma vez aqui, né? Na verdade, isso não vai aparecer no making off, né? Mas rolou essa circunstância. A gente vai começar a falar sobre, como eu bem pontuei, sobre carbonato de lítio, né? Então, é o queridinho do tratamento da bipolaridade. E para a gente iniciar, antes da gente iniciar o tema propriamente dito, acho que seria interessante a gente começar com mitos e verdades sobre lítio. Meninas, vou começar com você, Dai. Traz as verdades, vamos deixar para as perguntas, né? Vamos nos concentrar nos mitos, né? Me fala um mito que é trazido por pacientes no seu consultório sobre o lítio. O maior deles, o mais polêmico, que lítio engorda. Gente, lítio não engorda. O lítio ele é um sal. No começo do tratamento ele pode gerar um inchaço, um edema, mas o lítio ele não causa acúmulo de gordura, ele não engorda. A gente tem um estudo bem grande que foi feito que avaliou pacientes bipolares em uso de lítio e não uso de lítio em um ano. E verificou-se que esses pacientes ganharam 1,2 quilos no final do primeiro ano de tratamento. Então, o lítio, ele não engorda. Vai ter um paciente ou outro fora da curva que vai ter um quadro de aumento de apetite? Pode ter, porque cada organismo é individual. Sim. Mas quando a gente fala de maioria, de massa mesmo dos pacientes, de representatividade estatística, lítio não causa ganho de peso. Boa, boa. Doutora Paula, me conta um mito que chega bem clássico assim no seu consultório sobre lítio. Que o lítio é uma substância tóxica, tá? A gente, como médico, não vai passar uma substância tóxica para você, né? Então, assim, qualquer remédio em excesso, ele vai te intoxicar também. O que a gente observa é que o lítio a gente tem que ter um cuidado maior, porque uma dose um pouquinho a mais pode levar a alguns efeitos colaterais indesejáveis, que a gente dá um nome de intoxicação, né? Mas dificilmente é um quadro muito grave, a não ser que seja uma coisa excessiva, assim como qualquer outro medicamento. Então, não, assim, o lítio não é uma substância tóxica, uma coisa que você não pode tomar porque vai te gerar mais prejuízo. Muito pelo contrário. Essa da substância tóxica é bem legal, né? Porque muita gente associa a bateria de celular, né? Eu já vi muita gente comentando sobre isso, né? Doutora Bárbara, e você? Me fala um mito aí que chega no seu consultório sobre lítio. Os pacientes associam a introdução do lítio à gravidade da doença. Acho que quando eu sugiro, eu vou precisar usar o lítio com você, eles, nossa, mas eu tô tão grave assim? Não, justamente para prevenir o avanço daquela fase ou para até impedir uma progressão danosa. Quando tem ou não ideação suicida, ou o paciente está em mania e as medicações anteriores não seguraram aqui. Entendi. Então, tá mais ligado à gravidade, não? Lítio, então, é uma coisa pesada. O pessoal acha que é uma medicação muito pesada, né?
Mas, no fim das contas, é o que tem de melhor, né? Sim. Para alguns casos, não é para todo mundo, né? E a gente vai pontuar sobre isso. Dai, vou iniciar aqui algumas perguntas com você. Acho que esses mitos são bem comuns e acho que é bem importante a gente trazer para ver que realmente acontece. E se você já ouviu alguma dessas coisas que foi pontuada aqui, saiba que são mitos, né? Lítio não engorda, lítio não é coisa muito grave e não é uma substância tóxica, né? Dai, me fala aqui, vou começar a iniciar umas perguntinhas com você sobre lítio, para tirar a dúvida da galera. O que é o lítio de fato, sabe? Por que ele é tão usado no tratamento do transtorno bipolar? O lítio, ele é um elemento químico, ele é um sal mineral que a gente usa na medicina no formato de sal, Sim. carbonato de lítio. Ele é estudado desde 1950 como estabilizador de humor. Então, ele é a medicação da bipolaridade que a gente mais tem estudo e por isso que a gente mais prescreve. Por isso que muitos pacientes a gente vai prescrever o lítio, porque a gente tem muito estudo mostrando eficácia, superioridade, efetividade. Porque uma coisa é o remédio funcionar no laboratório, é eficácia. Uhum. Outra coisa é o remédio funcionar na vida real, que é efetividade. O lítio tem tanto eficácia quanto efetividade. Ele funciona no laboratório e funciona na vida real. Entendi. Né? E a gente vai usar ele para tratamento de bipolaridade e também para casos em que as pessoas tenham o que a gente chama de ideação suicida, que é quando a pessoa pensa em fazer alguma coisa de ruim contra si mesma. Então o lítio vai entrar para proteção de vida contra risco e também vai entrar no tratamento de mania aguda e no tratamento e prevenção de episódios depressivos. Entendi. Isso é muito importante, acho que é muito válido a gente trazer aqui para nossa audiência, deixar isso muito claro. O lítio, geralmente, pelo menos quando eu ouvi de lítio há muito tempo atrás, que era um estabilizador de humor. Ele me impedia de ir para a fase maníaca, né? Ele me impedia de subir. Mas, na verdade, ele impede de descer também, né? Então, ele te coloca, pelo menos em tese, naquela faixa de humor eutímico, né? Então, ele tende a te colocar ali naquela faixa de estabilidade e, obviamente, que às vezes vai ter que ser acompanhado de outra medicação e etc. Aproveitar aqui, Dai, até tá fora do roteiro aqui, você pontuou que ele é utilizado no tratamento bipolar e para pessoas que têm ideações suicidas, né? Ele é utilizado em outros tipos de transtorno? Sim, a gente usa o lítio muitas vezes no manejo da personalidade borderline, quando o paciente tem muito esse sentimento de vazio, essa vontade de não estar mais aqui. E a gente também usa no tratamento da depressão unipolar, tanto como Boa. adjuvante para potencializar o efeito do antidepressivo, quanto também, novamente, na ideação suicida. Entendi. Então a gente tem uso aí na bipolaridade, no borderline, na depressão unipolar e até em alguns casos de esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo também. Opa, bem pontuado, tá? Então é uma medicação bem ampla. Bem ampla, pega bastante coisa, né? Dai, ele pode ser, aliás, né, qual que é a principal diferença, né, do lítio para outras medicações, né? Valproato, lamotrigina, algum antipsicótico que também é utilizado como estabilizador de humor. O principal foco, assim, o que diferencia ele dos demais? Ele é um ajustador fino do cérebro. Ele vai reduzir a inflamação do tecido cerebral, vai estimular a produção de BDNF, que é o fator de proteção de crescimento neuronal. Vai modular também estabilidade glutamatérgica e GABAérgica. GABA é o neurotransmissor freio e glutamato é o neurotransmissor acelerador. Então, ele modula esses dois neurotransmissores. E de diferença de outras medicações, o lítio ele tem um perfil muito bom. Um perfil em cima do coração, um perfil em cima do sistema cardiovascular, do sistema metabólico, do colesterol, da pressão. Então, ele é uma medicação que a gente consegue usar quando o paciente tem transtornos orgânicos de saúde física, sem interferir muito nas doenças de base. Entendi. E ele também, uma coisa muito legal não mexe na libido,
não mexe no peso, igual a gente falou na parte do mito, e não causa sonolência. Você tocou num ponto bem interessante que muita gente tem medo de medicação por conta da libido, né? É impressionante isso, né? E ele não mexe, então isso tem uma ação bem legal, né? Então, para uso. Mas um ponto que você trouxe na sua fala, que eu acho que é importante a gente ressaltar para quem está nos assistindo, é justamente o ponto dele ele ter uma ação protetora do cérebro, sabe? Porque existem alguns estudos e muita gente comenta sobre, por exemplo, Alzheimer e bipolaridade, né? Mas o quê? Qual tipo de... Saiu estudo mostrando que é um estudo preliminar, tá, gente? A Uhum. gente não vai sair prescrevendo lítio para todo mundo, não é isso. Mas a gente já tem dado mostrando que pacientes bipolares em uso de lítio têm redução da taxa de Alzheimer. Justamente. Nem todo paciente vai ter, mas a gente já conversou em alguns podcasts passados que a bipolaridade, em alguns pacientes, pode causar neuroprogressão. É uma doença que machuca o neurônio. E um quadro final da neuroprogressão é a síndrome demencial precoce. Então, pacientes bipolares não tratados com muitos episódios, alguns podem ter demência precoce. E o lítio, ele faz uma proteção desse quadro. Eu vi assim, meio louco, né? Aproveitar que eu tô com 3 médicas aqui que entendem sobre o assunto, né? Comentando um artigo, comentando sobre esse estudo, né? Gente falando de suplementação de lítio. Então, Não temos ainda evidência sim, científica para. justamente, né? Mas é muito legal o resultado que saiu. Eu vi isso, achei super interessante, né? Então, a doutora Paula comentou em outro momento, na outra gravação, né? Era justamente isso, né? Que era, tem gente dosando, como é que é? Ah, dosando lítio em quem não usa lítio. Dosando lítio e quem não usa isso aí eu achei fantástico, né? Então, é Complicado. complexo, né? Mas acontece, né? Pode acontecer, mas o interessante desse estudo é justamente, cara, se resolver, se ajudar, então que seja bem-vindo, né? Mas a gente tem que ter mais estudo falando mais sobre, né? Mas falando em suplementação de lítio, né? Não mesmo como medicação. Vamos agora passar aqui para a doutora Bárbara. Dai, alguma pontuação sobre o que você acabou de dizer? Alguma coisa a mais? Ou não? Acho que a gente pode seguir. Pode seguir, né? Bem, antes de seguir, antes de passar para a doutora Bárbara, queria te perguntar uma coisa. Me fala de um caso, pelo menos 2 casos, um que deu muito ruim o lítio e um que deu muito bom o lítio dentro do seu acompanhamento, quando você passou para alguém que fez uma total diferença. Não me usa como referência agora. Um caso muito bom é você. Uhum. Dentro da bipolaridade, a gente sabe que de 60% a 70% dos pacientes vão precisar de 2 ou mais remédios. Então, o uso até mesmo da polifarmácia é quase que uma regra dentro da bipolaridade. Só que a gente sabe que existem pacientes que são excelentes respondedores a lítio, Uhum. que ficam muito bem, que protege bem da mania, que protege bem da depressão, que traz uma estabilidade de outro fantástico. Eu tô com um caso em internação, uma clínica de internação que eu atuo, e a paciente estava usando muita medicação, mas em casa ela não aceitava tomar lítio, Uhum. porque ela tinha medo de que o lítio fosse dar pedra nos rins. Mas lítio não causa pedra nos rins, tá, gente? Não causa. E aí ela chegou na internação, a gente conversou com ela de uma forma muito aberta sobre os remédios dela, falamos, fulana, vamos tentar reduzir suas medicações? Mas, doutora, eu tô muito mal, como é que você quer reduzir meu remédio? Vamos fazer um teste com lítio? Conseguimos reduzir, ela tomava 4 remédios, conseguimos reduzir para 2. Uma medicação mais o lítio. Uhum. E ela saiu totalmente do episódio em que ela estava, está muito bem agora, vai ter alta nos próximos dias. Ao mesmo tempo, já tive mais de uma vez, infelizmente acontece, quadros e casos de que o paciente não tolera o lítio muito por efeito gastrointestinal. Muito enjoo. Uhum. Geralmente o lítio ele vai ter uma fase de adaptação, pode ter tremor, pode ter desarranjo intestinal, pode ter enjoo, pode ter queimação no estômago, mas costuma ser uma coisa bem autolimitada. Sim.
Mas já tive paciente que não tolerou, teve quadro de vômito, muita dor de estômago, não rolou o lítio. Entendi. Mas assim, quadro de, o lítio não surtiu efeito. Já tive quadro de que eu tive que associar remédio para complementar. Uhum. Ok. Mas falar que um paciente nunca vai ter nenhum benefício com lítio, aí a gente já tá usando uma palavra muito forte. Acho que a Dai brincou, né? Mas é real, para quem tá aqui pela primeira vez, a Dai é minha médica, e para quem tá aqui pela primeira vez também, saiba que eu sou bipolar. E o lítio mudou a minha vida, né? Eu tenho um antes e o depois, né? Eu comentei já em outros momentos que o diagnóstico da bipolaridade assusta a primeiro momento, mas a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é quando você recebe um diagnóstico. Porque agora você tem uma explicação de por que que você agia da maneira como você agia, e você tem a oportunidade de se tratar e ter uma vida totalmente funcional. Eu já pontuei também algumas vezes que muita gente me procura, sabe? É muito interessante. Fala, que tipo de medicação que você toma? O que que você faz? Qual que é a sua receita de bolo, né? Todo mundo quer uma receita pronta, né? Mas saiba que a gente tem 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, isso? 8 bilhões, não é? Agora arredondou 8 bilhões de pessoas no planeta. Então temos 8 bilhões de fórmulas diferentes, né? Então não vai ser para todos igual, né? Para todo mundo, né? Temos as bases. Sim, Tome sua medicação, vá no seu médico, faça sua terapia, durma, se principalmente alimente dormir. bem, faça atividade física. Não existe tratamento de bipolaridade sem dormir. Ótimo, ótimo, bem pontuado. A gente não falou isso no outro podcast, né? Então, mas é real. É uma das coisas que mudou a minha vida foi dormir, gente. Dormir é sagrado, sabe? E é impressionante. Vou falar aqui com propriedade sobre isso, né? Se eu não durmo no outro dia, como eu fico? Cara, eu mudo totalmente de humor. É uma coisa incrível, sabe? O sono, ele tem uma ação fenomenal pra mim. Dormir é muito importante, tá? Doutora Bárbara, agora é pra você. Vamos lá. Diga. A gente já pontuou em outros momentos também, falando sobre efeitos colaterais no lítio, sabe? Quais são os colaterais mais comuns que acontecem com o uso do lítio? Os efeitos colaterais mais comuns e que têm maiores queixas são o tremor fino, né? O tremor das extremidades. Às vezes uma visão borrada, Uhum, aumento de sede e até um inchaço. entendi, Esses são os tops, assim, que aparecem. entendi. Quanto tempo mais ou menos ficam esses colaterais? Olha, o tremor, principalmente, ele pode durar mais um tempo, só que normalmente ele é de 15 dias até um mês. Eu tinha falado menos tempo, mas pode ficar de 15 dias a um mês. Pode ficar de 15 dias a um mês. É interessante a gente ver alguns pacientes que chegam. Um dia desse aconteceu isso, né? Chegou lá no instituto e foi tomar um café comigo e, na verdade, ele pediu até chá. E por incrível que pareça, tinha algumas cápsulas de chá lá ainda, né? E ele foi, tomou e eu tô notando que ele tá tremendo muito. Falei, cara, tá acontecendo alguma coisa? Falei assim, é lítio. Então, falou assim, mas a doutora me garantiu que vai diminuir. Eu falei, sim, com certeza, né? Vai diminuir. Mas a questão do inchaço ela é bem comum, né, do pessoal retratar essa questão da retenção de líquido, né, e etc. Bárbara, um outro ponto, né, nós comentamos, a Dai já pontuou, sobre a ação antimaníaca e antidepressiva do lítio, né? Mas quanto tempo que demora mais ou menos para ele fazer efeito? Assim, para começar a ter alguns efeitos e quanto tempo para o efeito terapêutico completo do lítio? Olha, o efeito terapêutico, primeiro, ele depende se está numa dose terapêutica. A gente faz a introdução da medicação, escalona para uma dose ali média de 600 miligramas por dia, espera 10 dias com essa dose e aí faz a dosagem no sangue, para ver em qual nível que está. A gente tem embasamento de níveis terapêuticos entre o 0,6 e 1,2. Uhum. Normalmente, até a primeira dosagem, entre o início da tomada do lítio e a primeira dosagem, 2 semanas. Uhum. E aí a gente consegue, até a segunda semana, provavelmente só efeito colateral. A partir daí, a gente começa a perceber diminuição da irritabilidade,
melhora do humor deprimido, ainda que de forma bem discreta. Esse efeito benéfico e de melhora é melhor notado lá pela 4ª semana do uso. Entre a Uhum. 3ª e a 5ª, na verdade. Entendi. Cara, é bem interessante, eu vou aproveitar esse gancho, que alguns pacientes chegam para atendimento, né? Às vezes estão fazendo acompanhamento com outro tipo de medicação e etc. Eu falo, Caio, eu passei lá pela doutora Paula e ela receitou X medicação, eu vou começar a tomar lítio. Cara, graças a Deus agora eu vou resolver, vou voltar à minha vida funcional, semana que vem já tá tudo no lugar. Eu falei assim, calma, calma, não é bem assim, tem um tempo para essa medicação ter um efeito terapêutico completo. Você pode começar a perceber os efeitos, mas isso demora algum tempinho, né? Então, mas tem algumas outras medicações que com 7 dias você já começa a perceber, né? Tem ações mais rápidas, mas a gente vai comentar isso mais nos próximos os próximos podcasts, né? A gente vai falar. Em geral, Caio, eu sempre oriento o paciente, né, para o tempo que ele tem que esperar, porque tem muito paciente muito ansioso, que acha que vai tomar o remédio, amanhã já vai estar super bem, né? Mas também tem aqueles, igual recentemente eu falei para um paciente que ia demorar um tempo, falei o tempo que leva em geral para uma estabilização completa da bipolaridade, e ele ficou, nossa, mas eu vou ficar esse tempo inteiro sem trabalhar. Eu falei, não, é o tempo total da maioria das pessoas, mas você já vai conseguir voltar a uma funcionalidade mais rápido, né? Então, assim, é importante também alinhar na hora ali de passar o medicamento as expectativas do paciente, né? Porque muitos acabam tendo uma expectativa muito alta em relação ao medicamento, e igual teve um caso recente, né, que estava tomando um medicamento, um caso muito grave, também depende muito da gravidade, né, do transtorno, e não tinha dado tempo ainda do remédio fazer efeito, a gente não tinha coletado ainda o exame de sangue para saber se estava na dose terapêutica, e já estava, porque ele tá assim, tá sentindo isso, tá sentindo aquilo, então, assim, tem que esperar, gente, não tem muito o que fazer. Na psiquiatria é demorado a recuperação, né? É bem interessante isso, Paula, que vocês já vivem muito isso, mas muitos pacientes vêm, às vezes, mal medicados, né? Então, com diagnóstico errado, de um histórico de 10, 20 anos tentando uma medicação. E é muito comum, principalmente dentro da bipolaridade, né, pessoas sendo tratadas, sei lá, como depressão unipolar. Nós já conversamos isso em outros momentos, mas assim, acho que é bem pesado quando o cara tá tratando TDAH e um bipolar, né? Então, assim, e acontece, né? Então, essas pessoas, elas vêm traumatizadas, né, com a medicação, e quando você entra com mais uma medicação, muda tudo. Eu falo assim, mais uma vez eu vou recomeçar. Mais uma vez eu vou recomeçar. E, cara, elas são pessoas, na verdade, traumatizadas, né? E se a gente não tiver o carinho, né, para poder lidar e explicar, falar assim, agora tem um diagnóstico certo, vamos ajustar. Mas tem que ter, como você bem pontuou, né, a clareza de que pode ser que essa medicação não seja a medicação ainda. Talvez a gente vai ter que trocar, talvez a gente vai ter que ajustar a dose, talvez vão ter que anexar mais uma medicação e muita coisa, né? Acertar de primeira é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. É bem complexo, né? É bem complexo. Bárbara, aproveitando aqui que você trouxe, você recomenda lítio de cara ou você tem outras medicações quando você não prescreve? Me fala um pouquinho sobre. Olha, quando eu considero lítio, eu tenho que perceber em qual fase a pessoa me procurou, quais os tratamentos anteriores que ela já passou, se tem história na família de que alguém já tem o transtorno bipolar e que já respondeu bem ao lítio, mas eu não costumo, assim, prescrever de cara, a não ser seja um caso novo, paciente jovem, que não tenha comorbidades como doenças na tireoide, doenças renais, né? Dificilmente o paciente jovem vai ter comprometimento renal. Ou que não esteja pensando em engravidar, no caso das mulheres. Entendi. Então são esses principais pontos, né, que atrapalham, né? Você já percebeu, Bárbara,
a gente sabe que ele atua tanto na mania quanto na depressão. Acho que vale para as três aqui, né? Talvez compartilhe a resposta da doutora Bárbara. Quando que você percebe que ele é mais eficaz? É na parte de cima ou aqui embaixo? De cima para baixo. De cima para baixo? De cima para baixo. A ação antimaníaca dele é um pouco melhor. Ela é bem mais notável, Uhum, entendeu? Como antidepressivo ou coadjuvante na depressão, eu vejo uma resposta um pouco mais lenta, mas também é robusta essa resposta, melhora. uhum. Inclusive quando tem uma impulsividade e irritabilidade associada. Entendi. Você pontuou agora há pouco sobre a questão de dosar, né? De chegando no 10º dia ali, dosa. Eu sei que não é só o lítio, né? Mas a importância da dosagem, né? Que pode, né, se passar um certo teto. Acho que isso, enfim, acho que cada pessoa, sei lá, não sei, acho que tem uma dosagem específica de medicação para ela, né? Tem pessoas que com 600 miligramas talvez chega no topo, pode acontecer. Uhum. E, por exemplo, eu uso, não sei se eu posso falar minha dosagem. Melhor não falar. É melhor não falar. Enfim, mas tem gente que usa X dosagem, chega e tem uns que usam mais, etc. É muito comum isso? Qual a importância da dosagem, né? E qual que é o teto ali no sangue que tem que dar, que é o mais indicado? É importante a gente monitorizar porque a gente vai se basear naquele intervalo laboratorial para identificar tanto a eficácia, a eficiência, né, ou a efetividade do tratamento. Os estudos comprovam que dentro de uma certa faixa tem a maior probabilidade da resposta positiva, entre 0,6 e 1,2. Acima disso, você perde um pouco a eficácia e vai ganhando efeito colateral e toxicidade, que a gente Uhum. pode estudar com o paciente ou diminuir a dose para uma dose mais tolerável, ou vigiar ou suspender, dependendo do que ele apresentar de sintomas de toxicidade. Entendi. Mas é importante estar acompanhando sempre É de muito perto. importante. De quanto em quanto tempo tem que dosar? Quando a gente introduz o lítio, a gente faz a primeira dosagem no 14º dia, depois eu peço mensal, ou então toda vez que eu penso em aumentar a dose, ou o paciente deixa de responder, mesmo eu sem dosar, Entendi. mesmo sem eu mexer na dose. Aí eu peço, falei, alguma coisa está acontecendo, ou não está no nível, ou ele adoeceu, ou associou algum outro medicamento para outra condição de saúde que mexeu no metabolismo do lítio, e, consequentemente, a faixa terapêutica, o nível desceu no sangue. Uhum. Entendi. A cada 3 meses, depois de 6 meses, quando eu não mudo a dose. Não é uma coisa que tem que estar de 15 em 15 Não, dias não. olhando, porque Não. geralmente é uma dificuldade, né? Às vezes o paciente mora no interior. Não tem tanto acesso assim à cidade para poder ir lá dosar aquela coisa toda, então talvez não vai ser uma medicação que você vai recomendar para esse tipo de paciente, ou não? Não, podendo fazer uma vez por mês, nos primeiros 2 meses, ok. Depois a gente consegue Se espaçar passar um pouco mais, né? e, inclusive, psicoeducar o paciente para sinais precoces de intoxicação. Uhum. Quando a gente fala dessa palavra, né, intoxicação, né? Olha o nome, intoxicar, tóxico, pesado, né? Pesado, né? Quem que falou do mito do tóxico Fui eu. foi a doutora Paula, né? É muito pesado, né? Mas essa intoxicação, ela tem níveis, né? Uhum. Então, tem nível leve, moderado e grave, né? Geralmente, essa intoxicação, ela já começa pelo grave, ou pelo leve, ou pelo moderado? Isso depende, varia de pessoa para pessoa. Acho que depende. Pode acontecer de já ir para uma intoxicação grave? Geralmente, quando a gente inicia o lítio, a gente já tem isso em mente. Preciso começar de uma forma parcimoniosa para não intoxicar meu paciente. A gente costuma começar aí entre dose-alvo do início do tratamento, 600 a 900 miligramas. Com essas doses, dificilmente o paciente vai intoxicar. Se ele intoxicar, vai ser uma intoxicação leve. Uma coisa importante da gente pontuar da intoxicação com lítio é que o grosso dela não é uma intoxicação grave. Não é uma intoxicação com sequelas. É uma intoxicação que a gente tira a medicação, hidrata o paciente, espera alguns dias e o quadro se resolve.
Alguns vão precisar de apoio hospitalar? Sim. Ficar de observação, fazer exame. Mas a maior parte dessas intoxicações a gente maneja de casa mesmo. Pede para fazer exame no laboratório, volta para casa, continua com a hidratação, retira a medicação. Hidratação é só beber água mesmo? Às vezes, sim. Às vezes a gente tem que fazer hidratação venosa, mas quando Uhum. o paciente vai para casa, a gente dá-lhe água. E a intoxicação leve é piora dos tremores, sintoma gastrointestinal, confusão mental, a pessoa fica um pouquinho meio visão um pouco turva, a fala dá uma agarrada, já são sinais de intoxicação. Entendi. E muitas vezes a gente não espera o exame para tirar o remédio. Se eu tenho um sinal clínico de intoxicação, eu já vou tomar uma conduta. Não vou esperar o resultado de um exame. A clínica é soberana. Então a gente já toma uma conduta. Já suspende a medicação, avalia outra, pede os exames, enquanto isso vai cuidando do paciente enquanto o exame não sai. Ótimo, ótimo. Isso é muito importante para deixar claro, né? Para não criar nenhum tipo de preconceito com a medicação, porque é uma medicação tão legal, é padrão ouro, é a medicação mais estudada a respeito do assunto, né? Então, eu acho que é bem importante a gente pontuar isso. Bárbara, antes de eu encaminhar aqui jogar a bola para doutora Paula dominar ali no peito ali, tem algum caso que você achou, que você atendeu, assim, que deu muito bom com lítio? Falou, opa, e esse aqui não foi tão legal? Pô, intoxicou alguma coisa do gênero e você teve que fazer um bom manejo? Eu estava repensando, eu tenho mais casos que dão certo, né? E geralmente modificam a vida do paciente de forma positiva do que os que não dão certo, não por falha ou da gravidade da doença, mas é por não tolerância do paciente. Ou Uhum. ela, uma mulher, né? Ou ela achar que realmente ganhou peso e ela mesma abandonar, Entendi, antes de avaliar se teve resposta ou não. entendi, entendi. Geralmente acontece muito. O pessoal tem muito medo da balança, né? Muito. Muito medo da balança. E isso de abandonar, o bom da gente ter o exame do lítio é porque a gente consegue saber se o paciente está tomando, Uhum. entendeu? Então é uma forma também de a gente ver a aderência do paciente, porque muitas vezes o paciente chega com uma litemia quase em zero, fala, não, eu tô tomando. Não tá, não tem como, não Impossível. tem como, entendeu? E isso é muito comum, as pessoas esquecerem, não tomarem os remédios. Ah, hoje não, hoje eu vou sair, não quero tomar. Hoje eu vou. Ou esquece mesmo, entendeu? Então, assim, o bom desses medicamentos que a gente consegue fazer o exame, né, no sangue para saber a dosagem também é um bom medicamento para a gente conseguir monitorar pacientes que têm dificuldade de aderência. Justo. Ótimo, inclusive, né? Ótima a ideia. A doutora Bárbara comentou, né, que tem muita gente que foge por achar que tá engordando, aquela coisa, né? E eu até levanto essa bola aqui para você dominar aí, Paula. Lítio causa retenção de líquido? Sim. Causa ganho de peso, tremor, sabe? Pode acontecer, você já pontuou anteriormente com sal, né? E etc. Então, mas acontece e como lidar quando isso acontecer? O É, que a gente deve fazer? a gente tinha falado que a gente tinha repetido, né? A questão do sal eu falei foi no outro que a gente repetiu. O lítio é um sal, então ele vai puxar água, né? Então, você pode ter, principalmente no início do tratamento, um pouco de retenção, né? Ficar um pouco mais edemaciada e isso confundir também com o aumento do peso, né? Uhum. E aí, muitas vezes, essa variação no peso que as pessoas percebem é por isso. É uma retenção que, à medida que o corpo vai se acostumando, se adaptando, ela vai indo embora, né? Quando não vai embora, a gente tem que investigar outras causas, ver se não está causando alguma lesão ali no rim, que possa estar também causando aumento ali da retenção hídrica. Quanto à questão do tremor, é muito comum em alguns pacientes um tremor fino, não costuma ser um tremor incapacitante, a gente dificilmente vai tirar o remédio por conta de um tremor, né? Então a gente ainda também tem
como manejar esse tremor. Então, aumentar a ingesta de água costuma melhorar o tremor. Ou tem algumas medicações que a gente associa para aliviar o tremor também, né? A gente só vai ficar preocupado se for um tremor grosseiro, que aí pode ser um sinal de intoxicação. Mas um tremorzinho fino, não. É claro que isso vai depender muito. Tem paciente que mesmo com a gente fazendo essas medidas não vai melhorar, e às vezes é um paciente que o trabalho dele é com a mão. Não tem como ele tremer, entendeu? Então, aí, infelizmente, a gente acaba tendo que substituir o medicamento. Mas sempre que possível, a gente tenta fazer de tudo para manter o lítio, assim, para deixar o lítio, porque é uma molécula maravilhosa, assim, né? Que tem efeitos que outros estabilizadores não têm, né? Justo. É diferenciada, né, nesse ponto. A doutora Bárbara, ela comentou, né, em alguns casos que ela não utiliza porque ela percebe o momento de utilizar ou não utilizar. Mas com você, quanto que você percebe que o lítio, ele é contraindicado, não serve para isso aqui? Ela já levantou a bola de alguns pontos, né? Mas tem mais alguma coisa que você acha que pode ser uma contraindicação para o uso dele? Em geral, é pessoas que têm alguma insuficiência renal, já tem algum problema ali no rim, então a gente evita, né? A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na população idosa, né? Porque o idoso é mais frágil, o idoso ele tem mais risco de desidratação, né? E o idoso usa muitos outros medicamentos que às vezes vão interagir com o lítio. Então, principalmente medicamentos para pressão, alguns a gente não pode estar usando junto com o lítio, porque eles aumentam o nível de lítio no sangue, né? E são medicamentos muito comuns, enalapril, captopril, losartana, entendeu? Então, hidroclorotiazida, e muitas vezes quando a gente até usa, a gente faz uma carta para o cardiologista solicitando a troca, se é possível, sendo possível, a gente até coloca. Mas, em geral, são essas populações que a gente tem que ficar atenta e as gestantes, né? Que as gestantes, a gente sabe hoje que no primeiro trimestre existe um risco maior de uma anomalia, né? De uma malformação cardíaca. Então, a gente evita, apesar de que isso não contraindica totalmente. É um risco muito raro. Em casos muito graves, casos que só o lítio deu conta, a gente vai ter que colocar na balança o risco-benefício, né? A partir ali do segundo, terceiro trimestre, cai o risco de malformação, e aí já é possível você até utilizar se precisar. E na amamentação, atualmente, alguns estudos têm demonstrado que, às vezes, mesmo ele passando para o leite, vale a pena manter, mas a gente precisa monitorar muito o nenê, né? E às vezes fazer até litemia no nenê. E aí acaba ficando meio chato, né? Então a gente costuma evitar, quando possível, assim, né, o lítio na gestação, no geral, né? Mas não é uma contraindicação total, né? A gente só fica, tem que ser uma decisão compartilhada ali com a mãe, com o pai, e avaliar realmente o risco e benefício. Você pontuou muito bem pontuado, né? Porque é a questão de avaliar. Às vezes a situação da mãe é tão grave e só o lítio que resolveu. Se tirar esse lítio, o que pode fazer com essa mãe? Então, tem que pensar. Tive um caso que eu tive que usar lítio na gestação. Era uma situação como a que a Paula contou? Tentamos todas as medicações, só não tentamos clozapina. De restante, a gente tentou tudo. Tivemos que voltar com o lítio. Na ocasião, o coraçãozinho do bebê já estava formado, estava tudo certinho, então a gente conseguiu introduzir com mais tranquilidade. Mas já tive caso de ter que usar lítio na gestação, sim. Pois Não é proibido, tá, gente? Uhum. A gente evita no começo, pelo que a Paula falou, porque tem o risco de fazer uma malformação no coraçãozinho do bebê. Ninguém quer pagar o risco, né? Mas é um risco, não é uma Não é uma certeza. certeza absoluta, E é um né? risco até considerado baixo, assim, entendeu? Se eu não me engano, 2 a cada 2.000 casos, assim, entendeu? Entendi. Então, 2 quase irrisório, né? Mas Existe. pode ser. Eu sou sortudo, sabe? Se tem um cara que, sabe, se tiver que dar errado, vai dar comigo, sabe? Se eu passar na rua e tiver um urubu voando, tem 1.000 pessoas. É em mim que ele vai cagar, bicho. É uma coisa impressionante. Então eu não pagaria pra ver, mas brincadeira, tá, pessoal?
Paula, acontece muito, né? Geralmente vem alguns pacientes assim, eu ouço muito relatos, né? Principalmente eu que recebo os pacientes lá no instituto e o Caio, o remédio não tá fazendo efeito. Eu comecei lítio, mas ele não fez o efeito, não segurou o que precisava. Nós trocamos a medicação. E eu já pergunto, mas por que trocou? Aí entra uma pergunta que eu quero te fazer. Lítio e outras medicações, associações, né? Eu costumo dizer, se não tá dando errado, principalmente para bipolaridade, não muda. Associa outra coisa, coloca mais princípio ativo ao invés de tirar o que tá dando certo. Como eu sei que tá dando certo, cara? Não deu ruim. E dá um tempo, espera o tempo. É mais ou menos o que eu falei, aproveitando, eu sei que a gente ri sobre, né? Mas fala sobre lítio e Em associação. geral, dificilmente eu retiro, assim, se o paciente não remitiu dos sintomas completamente, eu vou associar a outra molécula. Em geral, eu não retiro o lítio, porque ele não pode não ter tido também o efeito estabilizador, mas ele está atuando ali nos neurônios, está ali preservando aquele neurônio, né? E a gente associa outras moléculas, associa um outro estabilizador, que é aquilo que a Daiane falou no início, né? 60% a 70% da população com bipolaridade vai precisar de 2 ou mais estabilizadores. Então a gente acaba associando, e o lítio é uma molécula que praticamente não, acho que ela pode ser associada a todos os outros estabilizadores, né? Então não tem nenhum assim que, eu não posso colocar com essa porque vai aumentar, vai dar efeito colateral tal. Não, com todos você pode estar associando ela. Lembrei de um caso que aconteceu essa semana, né? A pessoa chegou e falou assim, Caio, então, acho que até agendou a consulta, não sei com qual de vocês, né? Sempre vou, quem tiver vaga lá, a gente vai, né? E ele chegou e falou assim, então, eu tava tomando lítio, tava tomando, acho que era, enfim, pacote e mais uns 2 antidepressivos. Eu já achei assim um pouco, enfim, para bipolaridade, 2 antidepressivos com uma dosagem bem alta. Ele falou assim, cara, e o lítio, cara, eu tava engordando muito. Aí eu suspendi por conta própria o lítio e o Depaquene, se eu não me engano, né? Ficou só com os 2 Eu antidepressivos. falei, então você ficou com os 2 antidepressivos sendo bipolar. Tem algum problema? Todo mundo viu, todo mundo respirou profundamente aqui. Não, mas é o que eu ouço, tá? Eu falei assim, então, colega, então eu vou ver a consulta, se a gente consegue até substituir um paciente aqui para o mais rápido possível. Uma recomendação, eu não posso recomendar nada, eu não sou médico, mas ser antidepressivo sem um acompanhamento. O antidepressivo para bipolaridade é uma coisa que você tem que usar com muita parcimônia, então tem que ter muita cautela. Um antidepressivo sozinho para um bipolar, 2 ainda. Eu falei, caramba. No episódio que eu falei lá dos prejuízos da bipolaridade, eu lembro até de um frame aqui, questão de tempo para ter uma virada. Não. Questão de tempo, dias, quem sabe. Cara, já tá tomando a medicação já faz algum tempo, né? Então, já tá com tá tudo no sangue, né? Então, acho que A circuitaria toda alterando, né, ali, sem... as pessoas geralmente perguntam, sabe, gente, o que é a bipolaridade, o que ela faz, né? Por que existe a bipolaridade, né? Então, é uma desregulação dos neurotransmissores, né? Então, produz de mais, produz de menos em dados momentos. Quais os neurotransmissores? Não, isso é bagunçado ali dentro. É uma desregulação. Não dá pra gente falar que vai subir e descer aqui e ali, que isso vai de pessoa para pessoa. Mas justamente a medicação ela tem essa função de regulação, né? Vai regular, né? Então, se você está com uma medicação que promove uma maior desregulação, né? O aumento de determinado neurotransmissor que pode dar ruim, a certeza que vai dar ruim é real, né? É real. Então, pode acontecer com toda certeza. Meninas, discorremos, falamos bastante sobre lítio, né? Gravamos esse episódio pela segunda vez, né? Tava na reta final, finalzinho tava com a doutora Paula, aí a gente percebeu que não estava funcionando e tivemos que gravar mais uma vez. Mas eu acho que a gente passou
deu uma boa pincelada sobre o lítio. Eu acredito que você que está nos assistindo aí também, total certeza que você aprendeu e tirou bastante dúvida aqui. Vocês acham que tem mais alguma coisa que a gente poderia pontuar e anexar nesse podcast aqui para a gente caminhar para o final? Tomem seus remédios, façam seus exames, não tenham medo do lítio. Tomando lítio, seguindo acompanhamento médico, fazendo todos os exames necessários, não tem praticamente risco nenhum, gente. Sério mesmo, a gente não tá falando isso aqui porque a gente é pró-indústria farmacêutica, não. O nosso compromisso é com a verdade, o nosso compromisso é com o seu bem-estar. Ótimo, ótimo. Doutora Paula, alguma coisa sobre o lítio você acha que a gente poderia trazer aqui? Uma coisa eu acho importante se você toma lítio, cobre, e nunca fez exame de litemia, cobre do teu psiquiatra ou mude, porque se ele também não tá pedindo é porque, né? Porque eu já peguei muito paciente que o médico assistente passou o lítio e não pede exame de litemia, entendeu? Eu também. E aí o paciente fica ou com uma subdose, ou às vezes é mais comum subdose, e sendo que não melhora, mas porque não tá na dose adequada, porque ele não pediu o exame, entendeu? Cara, olha que interessante. Não é comum, não é raro, tá? Não é comum, não é raro. O cara fala assim, tô tomando lítio. Tá ali naquele primeiro momento, eu colhendo as informações para poder encaminhar para vocês, né? Fala, beleza, você tá tomando? Tá. Quanto você tá tomando de lítio? Me conta a sua experiência com... Fala assim, cara, eu já tomo lítio faz algum tempo. Você tá dosando? Não, nunca dosei. Nunca dosou? Falei assim, mas qual a sua dose, né? Eu não tô ali para saber de medicação, mas alguma... Achei curioso, e já aconteceu várias vezes isso que eu vou dizer. Eu tô com 300, tomando 300 de lítio. Eu falei, entendi, você tá tomando 300. Tem quanto tempo? Eu falei, sei lá, já deve ter 6 meses, 1 ano. Não vai precisar dosar mesmo, né? Porque não vai subir, não vai ter nem ação terapêutica nesse caso. Ou vai ter algum tipo de ação com 300 miligramas de lítio. Se ele tiver a sorte de ser bem sensível e respondedor, uma sorte muito pequena. Entendi. Tu disse que quando vem usando lítio para mim, eu já pergunto, me passa a sua última dosagem? Sua dosagem mais recente? Lá no Instituto eu tenho visto pacientes que já me trazem a dosagem do mês anterior. Mas no começo foi, nunca fiz, Bárbara. Nunca me pediram. Eu achei, assim, deu uma risada que eu lembrei desse mesmo paciente. Eu tô tomando lítio e eu vi que a gente comentou num podcast aqui, que lítio, e falando de quetiapina também. Inclusive, nós vamos falar de quetiapina em outro momento aqui na nossa série, tá, pessoal? Mas ele falou assim, eu tô tomando lítio e quetiapina, e a dose de quetiapina era 50 miligramas. Então, só quetiapina é pra te fazer dormir, meu amigo. Não é nada, só remédio pra dormir. Mas, enfim, são casos e casos. Eu acho que é legal a gente trazer essa experiência prática do que acontece. Bárbara, alguma coisa que você acha que a gente... Para pontuar aqui, para a gente finalizar? Eu acho que a gente não pode deixar de apostar nos grandes clássicos e o lítio, ele realmente salva vidas. Boa, ótima. Aproveitar, assim, uma última perguntazinha. Quais as dosagens, assim, tem de liberação mais lenta? Como que funciona? Qual o tipo de lítio que existe no mercado para tomar? Acho que é super válido. Existe dose de... A gente tem hoje o de liberação rápida, que são as dosagens de 300 miligramas, Isso. e tem o de liberação prolongada. O de liberação prolongada costuma dar menos efeitos colaterais. Então, muitas vezes, pessoas que têm muita sensibilidade à de liberação rápida, a gente acaba trocando e existe o alívio, ou do tremor, entendeu? Até mesmo da retenção hídrica a gente percebe uma melhora, tá? Prolongado. Atualmente, na minha prática, eu tenho preferido o de liberação rápida, porque teve uns últimos estudos que mostraram que o de liberação prolongada, por ele ficar sendo liberado ali ao longo do dia, ele fica passando mais vezes no rim. E isso acaba aumentando o risco de lesão renal, né? Então, se o paciente não tolera o de liberação rápida, que passa só uma vez, aí eu troco. Mas a gente sempre vai estar monitorando também o rim para ver se o rim tá dando conta ali. Mas atualmente eu tenho preferido de liberação rápida, mas essa que é a diferença, basicamente. Então, o de liberação prolongada, ele costuma dar menos efeitos colaterais. Ótimo, ótimo. Os estudos que a gente tem de
lítio são feitos com de liberação rápida. Entendi. Então, assim, não é porque é prolongado que ele é melhor, que ele vai surtir mais efeito. O que a gente tem de estudo científico hoje de lítio é de liberação rápida. Tá. É para questão da sensibilidade mesmo, né? Isso. Só acho que foi uma boa aula sobre lítio aqui hoje, né? Então, a ideia desse podcast, gente, ele, na verdade, o Instituto em si, né? E o podcast é uma das ferramentas do Instituto, né? Ele surgiu com a ideia, a função de libertar as pessoas da ignorância através do conhecimento da sabedoria, né? E quando a gente fala aqui de ignorância, não é no sentido de ser rude ou alguma coisa do gênero, né? É o desconhecimento, né? Então, a função desse podcast aqui é trazer conhecimento prático para a vida das pessoas, que eles possam acessar esse conteúdo e ter informações aqui de forma deglutível, de forma palatável, que possa ser entendível, sabe? Informação técnica de forma palatável para qualquer pessoa. Até a própria palavra palatável eu acho que é muito pesada. É assim, que você consiga assimilar, né? Assimilar bem esse conteúdo. Então eu acho que a gente cumpriu bem esse papel aqui hoje, né? Meninas, quero agradecer vocês pela, sabe, parar. Nós estamos gravando num feriado, tá? Elas pararam o dia, tirando a doutora Bárbara que vai atender agora. Tem agenda agora à tarde, com o maior Justamente. prazer do mundo. Pois é, mas enfim, são casos e casos, né? Então, quero agradecer vocês por terem participado. Tenho certeza que pessoas vão ser beneficiadas com esse conteúdo, tá bom? Pararam aí o feriado para estar aqui. E quero agradecer principalmente a você que está nos acompanhando. Sem você, isso aqui não existiria. E eu esqueci de pedir uma coisa muito importante que eu falei que eu ia pedir todo início de podcast. Por favor, se você está assistindo esse podcast até agora, era para ter pedido no início, eu esqueci, me lembra da próxima, Márcia, poxa. Então, se inscreve no nosso canal, a gente está crescendo ali, estão quase batendo 1.000 inscritos. Olha que legal, 1.000 inscritos, então curte, compartilhe esse conteúdo, porque tem muita gente que precisa desse conteúdo. E às vezes não acessou a gente ainda por falta de conhecimento, né? Então, ali tem bastante, a gente já está com, sei lá, acho que deve ter mais de 20 episódios já gravados. A gente vai gravar mais e tem muita coisa boa chegando por aí. Então, agradeço vocês, meninas, agradeço você que nos assistiu até agora. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Tchau!